Bom dia. Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. Curiosamente, o Sr. Secretário de Estado começou a sua apresentação com aquilo que era também a minha intenção de começar a apresentação do Chega, que é com o facto de que o Sr. Secretário de Estado vem apresentar a conta de um exercício orçamental ao qual não pertencia. Sabemos que a conta geral do Estado é a prestação de contas face àquilo que é a previsão feita no Orçamento de Estado. É um documento fundamental em termos de transparência, mas que, ao contrário da importância que é dada ao Orçamento de Estado, a conta geral do Estado não tem essa mesma importância e podemos até atestar isso pela distância temporal com que estamos agora a fazer a fiscalização a esta conta de 2023. O Sr. Secretário de Estado traz aqui um relatório técnico, relatório este que diz ou explica pouco de como é que aqui chegamos e, portanto, parece-me importante chamar à coação os verdadeiros intervenientes e responsáveis pela execução relativa ao ano de 2023. E, de facto, a primeira premissa que o Chega pretende ver esclarecida hoje pelo Sr. Secretário de Estado é, em setembro de 2025, perceber, afinal, quem é que mentiu em relação à conta geral de 2023. Isto porquê? E vamos aos factos. Em 7 de novembro de 2023, o então Primeiro-Ministro demite-se e, com ele, todo o seu governo. No entanto, é apresentado e anunciado o maior excedente orçamental registado em Portugal democrático e que superará, diziam as notícias à data, a conquista do antigo Ministro das Finanças, Mário Centeno, quando em 2019 alcançou o primeiro saldo positivo desde 1964. Ora bem, nós não nos podemos esquecer que na conta geral do Estado o excedente não é dinheiro que sobra, é sim dinheiro que não é investido em áreas fundamentais e tão essenciais em Portugal, como é o caso da saúde, da educação, da segurança e, portanto, podemos ter aqui, de facto, uma alegada má gestão ou uma falta de capacidade de execução e, por isso, deveríamos de estar a fazer a análise desta conta geral com os verdadeiros intervenientes neste orçamento. Não nos podemos esquecer também, e o Sr. Secretário de Estado mencionou, sem dizer diretamente, a engenharia orçamental que foi também pública e não nos podemos esquecer e devemos trazer aqui para todos se recordarem dos famosos e-mails enviados para presidentes de conselhos de administração do setor empresarial do Estado a pedir transferências na última semana de dezembro, nomeadamente entre o dia 22 e o dia 28, onde e-mails esses que foram tornados públicos, nomeadamente o e-mail a troca de e-mails entre o então Ministro de Estado e das Finanças, Fernando Medina, e o Presidente do Conselho de Administração à data das Águas de Portugal, onde era pedido o valor e a módica quantia de 150 milhões de euros de transferência para as contas do Estado. Mas não foi o único. Também a NAV fez uma transferência de 20 milhões de euros e também a Casa da Moeda, a quem foi pedido 20 milhões de euros, mas que chegaram à conclusão que não seria viável os 20 milhões e fizeram uma transferência de 10 milhões. Estes são os conhecidos, fora todas as outras empresas do setor empresarial do Estado, do qual não tivemos conhecimento das transferências que foram feitas. E assim, de facto, é fácil termos superávit e termos contas certas. Acresce o facto de que, na troca de e-mails entre o Ministro das Finanças à data e o Presidente do Conselho de Administração, teve inclusive que vir a intervenção do então Primeiro-Ministro, dizendo coisas tão curiosas como o seguinte: transfiram-se os 150 milhões que depois, a seguir, nós voltamos a devolvê-los. Portanto, Sr. Secretário de Estado, isto é, de facto, engenharia orçamental. E quando eu disse ao início que o que nós pretendíamos era perceber então quem é que está a mentir, dizer o quê? Entramos em campanha para as eleições legislativas de 2024 e o governo, ou o futuro governo PSD, prometia, através do então futuro Ministro de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, um enorme choque fiscal, o maior choque fiscal que alguma vez se havia sentido em Portugal. A verdade é que este maior choque fiscal se traduziu num choquezinho fiscal e não foi o maior. E a pergunta que deixo, Sr. Secretário de Estado, muito diretamente:
quando o PSD, em 2024, assume o governo, havia ou não havia superávit? Se havia, era ou não coincidente que aquilo diziam que havia? Havia ou não contas certas? Obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. E começava por, há pouco fomos mencionados, e dizer que, de facto, mantenho a promessa que fiz na minha intervenção, quando da menção, que, de facto, não temos problema nenhum em, a seguir, termos hambúrgueres para toda a gente, inclusive, e em especial, gostaria que o Sr. Deputado Mendonça Mendes me acompanhasse, até porque esta Conta-Geral do Estado estava no Ministério em que o Sr. Deputado era Secretário de Estado e, portanto, com certeza teremos uma conversa muito profícua. O Sr. Deputado Mário Amorim Lopes frisou que esta Conta-Geral do Estado, 2023, não estava em condições de ser certificada, isto é um facto, o relatório do Tribunal de Contas menciona isso mesmo, mas existem outras questões que o Tribunal de Contas também menciona, nomeadamente a não conformidade com a lei, a falta de clareza, a falta de transparência, e o Sr. Secretário de Estado falou do facto de ser essencial a implementação e a transversalidade do SNC-AP na certificação das contas. E eu puxava o assunto em relação às autarquias locais, porque das 308 autarquias locais que existem a nível em Portugal, muitas delas não utilizam ainda o SNC-AP e continuam a utilizar o velhinho POCAL. E, portanto, no relatório da UTAU é mencionado também esta questão relativamente às autarquias locais, porque existe, de facto, uma falta de clareza nas contas do Estado em relação àquilo que vem das autarquias locais e fica sempre por apurar uma situação de dívida e de pagamentos em atraso que é fundamental na transparência e na execução das contas e, portanto, mais uma vez não conseguimos prestar ao cidadão um serviço de clareza e um serviço transparente. Neste caso, Sr. Secretário de Estado, a pergunta que lhe deixo é por que razão continuam a não estar incluídos neste central os dados essenciais sobre a administração local. É só por causa da questão de não estar implementado o SNC-AP que há tanto tempo está prometido. Obrigada.